Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje o vídeo é mais uma história da nossa série Senta que lá vem história. E eu vou falar sobre Tolstói, um autor que eu sei que é muito amado por vocês aí. Tolstói tem fãs pelo mundo inteiro. E aqui no canal eu sei que tem muitos fãs de Tolstói que me assistem. Eu sou fã de Tolstói, gosto muito dos livros dele, das histórias dele. E conheço um pouco a vida dele, porque eu estudei muito Tolstói para fazer uma imersão de um dos anos aí do Clube MSL, que inclusive essa imersão está disponível hoje lá no Pocket, se vocês quiserem comprar a imersão separadamente em Guerra e Paz. Lá também tem um documentário sobre a vida do Tolstói, você vai conhecer essa história que eu vou contar aqui e muitas outras histórias da vida do Tolstói, então vai lá, visite o Pocket. Pocket, para quem não sabe, é minha lojinha virtual, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá, tá bom? Mas enfim, hoje eu vou contar aqui uma partezinha só da história do Tolstói, que é toda muito interessante, que é sobre o dia que o Tolstói fugiu de casa. Mas você se engana se acha que ele fugiu de casa quando era criança. Não, Tolstói fugiu de casa com 82 anos. E essa fuga teve consequências catastróficas. Então eu vou contar tudo para vocês agora. Antes, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que eu postar aqui. Resenhas, histórias, listas, comentários mais técnicos sobre literatura. Se inscreve aqui no canal, fica comigo, ativa o sininho para você ser avisado quando eu postar algum vídeo novo. Aqui a gente tem vídeo toda quarta e todo domingo às 6 horas da tarde, tá joia? E de vez em quando a gente tem umas lives aí também, quando tem live é às 20 horas, tá joia? Então se inscreve, fica aqui comigo e senta que lá vem a história. Pois bem, o Tolstói é um autor memorável, que fez livros incríveis, livros que estão entre os preferidos da minha vida. Guerra e Paz e Ana Karenina, para mim, é assim, o suprassumo da beleza na literatura. Eu amo esses livros demais. Mas nós que somos fãs, que gostamos do Tolstói, a gente precisa admitir que ele não era uma pessoa fácil. Ele era o que a gente chama de personalidade forte, sabe? Ele era, de fato, um homem difícil. Ele teve uma juventude bastante tumultuada, violenta. Ele mesmo confessa os seus pecados no livrinho que se chama Uma Confissão, que ele fala sobre o envolvimento dele com bebidas, com promiscuidade, com violência mesmo. Depois ele foi envelhecendo, ele foi endurecendo bastante as suas ideias, né, pra gente usar um eufemismo. Ele ficou bastante radical em algumas ideias que ele tinha e acabou formando em torno dele uma doutrina, que é a doutrina tolstoísta. Sim, gente, o tolstoísmo realmente existiu, mas isso é um assunto para um outro momento. Fato é que o surgimento aí do tolstoísmo trouxe alguns problemas graves para a vida do Tolstói. Primeiro, ele foi excomungado da Igreja Ortodoxa Russa, que não concordava, a Igreja Ortodoxa Russa enxergava que estava se formando uma religião em torno de Tolstói, e aí porque as ideias, ele também fazia muitas críticas, então ele acabou sendo excomungado. Tem até um texto que é publicado aqui no Brasil, na edição da companhia da Penguin, na verdade, que é aquela edição Os Últimos Dias. Ali tem um texto que é a resposta do Tolstói para essa excomunhão dele, muito interessante, recomendo também. Recomendo lá Uma Confissão que eu citei e recomendo também essa coletânea aí, Os Últimos Dias, que é da Penguin, né? Mas também trouxe problemas, o tolstoísmo trouxe problemas para o Tolstói na vida matrimonial dele. E por quê? Porque o tolstoísmo pregava, entre outras coisas, o pacifismo e o desprendimento de bens materiais. E o Tolstói, de fato, começou a se desprender de tudo que ele tinha, inclusive dos direitos autorais sobre a sua obra. Acontece que o Tolstói tinha uma família, ele tinha uma mulher que se chamava Sofia e uma penca de filhos. E a família dele, que não concordava com essas ideias dele, com todo esse desprendimento material do Tolstói, começou a passar necessidade. Eu falei, o Tolstói ele tinha ideias bastante radicais em alguns aspectos da vida, e ele acreditava que se ele achava que aquele desprendimento material
era certo, ele de alguma forma impunha esse desprendimento para a família que não concordava com essas ideias dele. E daí começaram a passar necessidade, a Sophie até conseguiu manter os direitos de algumas das obras dele, mas de outras ela acabou perdendo. E enquanto Tolstói estava lá achando lindo viver dessa forma desprendida, de certa forma sendo servido ali pelas pessoas que participavam do tolstoísmo, pelos seguidores dele, a Sofia estava lá se virando para conseguir sustentar aquelas crianças, alguns já, na verdade, alguns crianças, outros já adultos, né? Porque realmente Tolstói tinha uma penca de filhos, mas o fato é que a família estava passando necessidades, até de comida mesmo, e a Sofia tendo que lidar com aquilo ali. Então as brigas entre o casal eram constantes. Eles tiveram um convívio muito bom durante um longo período, mas nesse momento aí que o tolstoísmo ganhava muita força e que o Tolstói estava muito imbuído dessas ideias dele, o casamento dos dois ficou bastante enfraquecido, sim, eles brigavam muito. A Sofia chegou a ficar tão desesperada num determinado momento da vida, e também alguns biógrafos colocam que também para chamar a atenção do Tolstói, não sei aonde que isso se encaixa, mas eu prefiro enxergar que ela estava tão desesperada que ela tentou, de fato, acabar com a própria vida, mas não conseguiu, felizmente. Mesmo assim, depois dessa atitude extrema da esposa, o Tolstói não abriu mão de nenhuma das suas convicções e tomou uma decisão. Ele ia fugir de casa. Nessa época, era 1910, o Tolstói tinha 82 anos e ele já tinha alguns problemas respiratórios bastante graves, o que deixava a saúde dele muito debilitada. E mesmo assim, ele decidiu fugir, empreender essa fuga em pleno inverno russo, que para quem sabe aí é um inverno muito rigoroso. Então Tolstói começa a colocar o seu plano em prática, escrevendo um bilhete para sua esposa dizendo só assim: "Eu não vou voltar". Ele deixa aquele bilhete lá e vai embora de casa sem nenhuma explicação. Uns dias antes ele tinha conversado com uma das filhas dele dizendo que queria visitar a irmã dele, então suspeita-se até hoje, porque ninguém sabe aonde realmente ele queria ir, mas suspeita-se que ele iria para a casa dessa irmã, visitá-la, e depois ninguém sabe o que ele tinha pensado em fazer, né? Mas o fato é que ele deixa esse bilhete, pega o trem e parte. Só que, como eu falei, estava em pleno inverno russo. E as condições do Tolstói durante a viagem pioraram drasticamente. E ele passou mal nesse trem. Tiveram que deixar ele ali numa das estações e um funcionário da estação, parece que o chefe da estação ali, acabou acolhendo o Tolstói, que estava muito mal, e levou ele para casa. Nesse tempo, que tinha se passado um tempinho, a família, sem notícias do Tolstói, assim que viram o bilhete, já começaram a procurar, né? O Tolstói, ele já era famoso naquela época, ele já era um rosto conhecido naquela época, e aí a notícia de que o Tolstói tinha fugido de casa saiu nos jornais. E um jornalista acabou tendo uma informação de que o Tolstói estaria na casa desse funcionário da estação e que ele tinha passado muito mal. Então esse jornalista acabou se compadecendo da família e escreveu para a Sofia falando com ela que ele estava lá numa estação e que ele estava muito mal. Inclusive, esse jornalista fala com a família para eles se prepararem para o pior. E sim, gente, o resultado da fuga foi a morte do Tolstói. Ele acabou falecendo na casa desse funcionário da estação, vítima de pneumonia e longe de toda a sua família, porque não deu tempo de ninguém chegar lá para vê-lo antes dele falecer, né? Só chegaram lá depois.
É uma história triste, né? O fim da vida do Tolstói, a forma como ele deixou esse mundo aqui, eu pelo menos acho uma forma muito melancólica, uma forma até meio literária, né? De partir desse mundo, mas eu acho bastante triste. De qualquer forma, deixa uma mensagem pra gente. Até nisso, Tolstói deixa uma mensagem pra gente pensar bem nos nossos atos, né, gente? Nas consequências dos nossos atos. Porque, afinal de contas, não dá pra gente ser rebelde, inconsequente a vida inteira. Enfim, essa é só uma das várias histórias curiosas que a gente encontra quando a gente vai ver a vida do Tolstói. Estão todas lá na imersão de Guerra e Paz. Se você quiser conhecê-las e quiser uma ajuda para ler Guerra e Paz, tá lá no Pocket disponível a imersão para vocês. Visitem aqui no link da descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.